e para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à nona aula de Geografia do sexto ano, que tem como tema o que é um perfil topográfico. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos. Pessoal, mais do que nunca, é importante o uso do nosso livro didático. Eu trago a capa do nosso livro didático. Ele é uma importante fonte de consulta. Nessa época da educação remota, ele é mais importante do que nunca, porque é nele que você tira suas dúvidas. O livro didático, você pode utilizá-lo de várias formas. Você pode, por exemplo, assistir a aula agora, ir lá na parte sobre perfil topográfico, fazer a atividade, lá tem uma proposta para você elaborar um perfil topográfico, que nós vamos falar durante essa aula. Você pode fazer as atividades, você vai na escola, pega as atividades do professor, estuda ou simplesmente lê o livro didático, né? Folheia, identifica algumas partes que você acha mais interessante. Tudo isso é válido, pessoal. Mais do que nunca é importante que você dedique uma parte do seu tempo para os estudos, né? No presencial a gente passa o quê? A tarde toda juntos, né? A manhã toda. Então, agora você tem que dedicar 1 hora, 2 horas para fazer suas atividades. Você tem que adquirir o hábito de estudo, certo, pessoal? E o livro é muito importante para isso. É o seu ponto de apoio. Bem, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre perfil topográfico, né? Para falar de perfil topográfico, nós temos que falar o que é uma curva de nível. Vamos começar com alguns questionamentos, né? O que é uma curva de nível? Para me falar de perfil topográfico, o que é um perfil topográfico, eu tenho que falar do que é uma curva de nível, né? Para entender o que é um perfil topográfico, né? Outra questão, como é feito um perfil topográfico, né? O que é perfil? O que é topografia? Quais as aplicações práticas de um perfil topográfico? Vem comigo, vamos responder essas questões. Bem, pessoal, o que é o perfil topográfico? Antes, para falar do perfil, nós temos que falar das curvas de nível. Curvas de nível. O que é a curva de nível? A curva de nível é tipo assim, é uma linha imaginária do terreno que une pontos da mesma altitude. Lembra da aula lá de altitude? A altitude é medida em relação ao nível médio do mar. A altitude está ligada diretamente à ideia de relevo. Então, a curva de nível é uma linha imaginária, né? Você pega aquela forma do relevo e aí você vai estabelecer uma linha imaginária do terreno, unindo esses pontos de mesma altitude. Eu trouxe esse exemplo aqui dessa imagem para a gente visualizar. Olha lá na imagem. É como se a gente pegasse esse morro aí e começasse a traçar linhas imaginárias ao redor dele. Sendo que a linha, ela é uma linha que percorre, une pontos da mesma altitude, certo? Na base da montanha, tem a primeira linha lá, é de 20 metros de altitude. Depois, 40 metros, 60, 80, 100, 120, 140 até 160 metros de altitude. Então, essas aí são as curvas de nível, certo? A curva de nível, né? Para entender a curva de nível, né? As curvas de nível, quando elas estão muito juntas, elas indicam que um terreno é muito íngreme, abrupto. Quando elas estão muito afastadas de uma para outra, indica que a região tem pouca declividade, não é muito abrupta, né? É uma região mais plana. E aí eu trouxe aquela imagem anterior, já com a curva de nível desenhada numa superfície plana. Em um papel, eu peguei as curvas de nível lá da montanha e desenhei elas em forma de círculo, né? São curvas de nível. E aí eu apontei a seta lá, olha a seta. Então, as curvas de nível que estão muito próximas, estão ali, ó, 160, 140, quanto mais próxima, quer dizer que o terreno é muito íngreme.
é o cume desse morro. Olha o cume do morro lá. O que está a 160 metros de altitude está bem próximo do que está a 140 metros de altitude. É o cume do morro, né? O ponto mais alto dele. Então, quando a curva de nível ela está bem próxima às curvas, quer dizer que o terreno é muito íngreme, é muito abrupto. Quando a curva de nível, as curvas estão bem afastadas, quer dizer que o terreno é mais plano, não é isso? Indica que a região tem pouca declividade. Então, essa é a ideia de curva de nível. Para me entender o que é um perfil topográfico, eu tenho que partir da ideia da curva de nível. Bem, e o que é um perfil? O perfil, pessoal, é tipo assim, de acordo com o dicionário, é uma representação de um objeto visto de lado. Isso é um perfil. Perfil de uma pessoa. Uma representação de um objeto visto de lado. Aí eu trago esse exemplo aqui do nosso livro didático. Ele mostra lá essa ideia para fazer o perfil de um bolo. Então, na primeira imagem da esquerda, é traçado uma linha AB. A linha AB, não é isso? E depois o bolo é cortado na imagem do lado. Essa linha AB é o perfil, é um corte transversal para que a gente consiga perceber o perfil do bolo, né? Então, para perceber o perfil do bolo, foi feito um corte transversal da esquerda para a direita, não é isso? Do ponto A ao ponto B. Então, isso é um perfil. Bem, mas o perfil que nós estamos estudando aqui não é um perfil de um bolo, não é verdade? É o perfil topográfico. Para isso, a gente tem que entender o que é topografia. E o que é topografia? Pessoal, a topografia, de acordo com o dicionário, é uma descrição detalhada de uma localidade. Do ponto de vista da representação cartográfica, a topografia é uma técnica de representação em uma superfície plana das formas de um terreno, com os detalhes de seus elementos naturais ou artificiais. Podemos dizer que topografia é o conjunto de características físicas de um dado trecho da superfície terrestre, representado em uma superfície plana, certo? E aí eu trago essa imagem para vocês do que é a topografia. A topografia é quando eu represento as formas de uma superfície, detalhes os detalhes de um terreno, tanto as suas características naturais quanto as suas características artificiais em uma superfície plana, em uma folha de papel, certo? Então, essa é a função da topografia, representar terrenos. E o perfil topográfico? O perfil topográfico é um desenho do relevo visto de lado, da mesma forma que o perfil do bolo, né? Ou seja, é um perfil. Nesse tipo de representação, é possível demonstrar e visualizar com facilidade as variações de altitude e os pontos de maior ou menor declividade no relevo. Então esse é o perfil. O perfil ele serve para quê? Para a gente, por exemplo, visualizar. A gente tem uma determinada forma de relevo. A gente tem uma montanha, a gente tem uma serra, e a gente quer identificar nessa serra, nessa montanha, com facilidade, quer representar no papel as suas variações de altitude. Os pontos, quais são os pontos de maior altitude, os pontos de menor altitude. Para isso é feito um perfil topográfico. Nessa imagem, eu trago aqui o Morro do Pão do Açúcar, no Rio de Janeiro, na imagem de cima. E na imagem de baixo é o perfil topográfico do Morro do Pão do Açúcar. Nesse perfil topográfico, nós temos a coluna, ela representa a altitude, e na linha é o perfil do ponto A para o ponto B, como se eu pegasse o Morro do Pão do Açúcar e cortasse ele, como nós fizemos com a imagem do bolo. E aí foi produzido esse perfil embaixo. Como é que a gente faz um perfil topográfico, né? Olha, primeiro, para eu fazer um perfil topográfico, eu posso utilizar as curvas de nível, né? Então eu tenho que traçar a linha de corte, tipo o corte do bolo, no mapa lá, é uma linha de corte do ponto A do ponto B, né?
atravessando as curvas de nível. Linhas que representam as altitudes, né? Vamos lembrar das curvas de nível. Nesse exemplo aqui, eu trago para vocês essa imagem, para a gente fazer essa curva de nível. Eu trago aqui para vocês essa imagem, para a gente fazer esse perfil topográfico. Então, a gente pega essas curvas de nível e traça uma linha de corte, do ponto A ao ponto B, certo? Essa linha de corte, ela atravessa as curvas de nível. Vamos lembrar das curvas de nível. São as linhas que representam as altitudes no mapa. Nesse mapa aqui, tem 4 curvas de nível. Uma que está a 0 metro de altitude, está no nível médio do mar. Outra que está a 100 metros de altitude, 200 metros de altitude e 300 metros de altitude. Então, esse é o corte que nós vamos fazer da curva de nível, certo? Corte AB, nessas curvas. Depois, eu vou precisar organizar, né, esse perfil topográfico. No espaço onde será construído o perfil, são traçados 2 eixos. Nós temos 2 eixos aqui. Nós temos o eixo vertical, que é o eixo de altitude, de 0 a 400 metros de altitude, e nós temos o eixo horizontal. O eixo horizontal, ele corresponde à linha de corte, AB, que eu fiz na imagem. Nós vamos fazer lá nas curvas de nível. Por fim, para a produção desse perfil topográfico, eu vou pegar os pontos onde a linha de corte cruza com as curvas de nível. São projetados na linha, correspondendo à altitude. E aí nós vamos ter esse perfil topográfico que está aqui na imagem. As curvas de nível na imagem de cima e o perfil AB representado na tabela embaixo, né? Com as altitudes de 0 a 400 metros de altitudes e o perfil na linha, perfil AB. Lá no livro didático de vocês, tem lá explicando como fazer esse perfil topográfico. É uma atividade interessante de se fazer. Depois você pode colorir o perfil topográfico, né, com as cores de acordo com a altitude. Tem até um exemplo lá no livro didático. Bem, mas para que serve o perfil topográfico? Para que serve a topografia? Ela é muito utilizada, pessoal, muito utilizada. Pode ser utilizada em áreas como construção civil, urbanismo, geologia, oceanografia, mapeamentos de relevo. Hoje, ela é feita com vários equipamentos. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, do topógrafo lá em campo trabalhando. E nessa imagem, em um centro, tem um equipamento utilizado pelo topógrafo, que é um equipamento chamado de estação total. O que é a estação total? É esse equipamento aí. Ele faz medição eletrônica de ângulos e distâncias para a construção civil, urbanismo, geologia, uma grande infinidade de aplicações para a topografia. Bem, a topografia é um dos recursos cartográficos mais importantes e com mais aplicações na sociedade. Utilizada todo o tempo, ajuda a balizar os estudos para a construção de grandes estruturas que, sem o conhecimento do terreno, poderiam vir a causar grandes prejuízos humanos e materiais. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!